Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber a nossa querida amiga Cris Salles. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada. Daniel, que está lá fora com a Letícia no colo, sejam bem-vindos. É muito bom ter você aqui. Gente, antes de entrar no papo, vamos orar? Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Pai, nós estamos e Te agradecemos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Pai, usa-nos como instrumentos Teus e cumpra o Teu propósito estabelecido para as nossas vidas através desse bate-papo. Te oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Cris, bom receber você aqui, hein? Obrigada. Também estou muito honrada. Estou muito honrada por estar aqui e agradeço a oportunidade. A Cris, que é esposa, mãe, cristã da igreja Adra e também terapeuta e trabalha muito com relacionamento conjugal, criação de filhos. Fala mais um pouco pra gente aí desse trabalho, por favor. Então, sou casada, com o Daniel, sou mãe da Mirella, do Dominique e da Letícia. Eu li, ter um é bom, um é pouco, 2 é bom, 3 é muito ou muita loucura. Como é que foi que você 3 falou? 3 é excelente. Ou muita loucura. Tem um texto. Dizem que 3 é demais, né? Mas 3 é bom demais. Eu me sinto agraciada. E sou terapeuta de casais. Na verdade, eu sou terapeuta, mas a ênfase, o foco é em casamentos, por conta do testemunho de vida que eu passei. E também ajudo mulheres a lidarem com a maternidade, as crises que vêm no casamento depois da maternidade. Bacana. E antes da gente entrar nesse assunto, só falar que eu conheci a Cris através da Paloma, minha esposa, que hoje não está aqui com a gente no estúdio, mas ela me falou um negócio muito legal. Ela falou que uma vez, na viagem que vocês fizeram a Brasília, pelo trabalho, ela passou mal, ficou enjoada. Ela falou: a Cris é uma pessoa maravilhosa. Enquanto eu estava passando mal, ela estava fazendo carinho na minha cabeça. Então, quando ela falou isso, já ganhou meu coração. Eu falei: não, a Cris tem que ir lá. E assim, é legal, porque é muito fácil ser crente dentro da igreja, manifestar Jesus dentro da igreja. Você estava no seu ambiente de trabalho, não tinha obrigação nenhuma de prestar cuidado quanto pessoa, mas quanto cristão. Quanto cristã, você assumiu essa responsabilidade e o nome do Senhor foi glorificado pela sua vida e pessoas deram testemunho de você e até por isso também eu tive interesse de te chamar aqui. Eu falei: não, a Cris, além de ter um trabalho legal nas redes sociais, ela ainda é crente de verdade. Então, glória a Deus. Isso para mim foi muito legal, por isso que a gente chamou. Para você falar um pouco disso, talvez ainda seja tabu em muitos lugares, muita gente tem dificuldade de falar, principalmente sobre a criação de filhos e assim... É um momento complicado, principalmente associar filhos a casamento, porque agora a esposa sai da figura de esposa e entra na figura de mãe. O pai sai da figura de marido e entra na figura de pai. E aí existem conflitos e o tempo de qualidade dos dois diminui e agora você tem um ser ali, então é muito complicado. E aí a igreja precisa atuar nisso. E eu louvo a Deus porque Deus tem levantado pessoas para dar um foco, uma atenção nisso e ajudar as pessoas que estão engravidando agora. Inclusive lá na igreja a gente tem um monte de gestante. Bom. Na igreja tem um monte de gestantes, então as gestantes lá da igreja vão sair daqui alimentadas desse bate-papo. Espero, sim, espero. Mas vamos lá, e aí? E como é que foi para você entrar nessa seara? O que te motivou a entrar nessa seara? O que te levou? Como que foi para você esse processo de identificar essa necessidade no corpo de Cristo e trabalhar em cima disso? Então, essa necessidade foi identificada através do meu testemunho, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu vivi um casamento aparentemente muito bom, mas, na verdade, existiam conflitos e eu percebo que há uma deficiência muito grande da igreja em tratar famílias, né? Há um clamor para que os jovens se casem, né? Para que eles constituam família, mas ninguém prepara de verdade esses jovens para o que vai vir depois do casamento. E o casamento não pode ser uma coisa banal, como uma faculdade que você começa e você vê que não é aquilo que você quer, você muda de curso. Né? O casamento, para o cristão, tem que ser para sempre. Né? Tem que ser uma aliança formada diante de Deus. Você vai diante do altar falar para o Deus Todo-Poderoso que você promete amar, honrar e respeitar aquela pessoa. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias, até que a morte separe vocês dois. Então, isso é uma coisa muito séria. Só que ninguém fala da seriedade desse voto. Verdade. Infelizmente, isso está sendo banalizado até dentro da igreja.
Hoje em dia, casamento é descartável, não deu certo, separa. Então, eu e meu marido não fomos devidamente orientados sobre como deve ser um casamento, né? Então, nós casamos para não ficar pecando, já tinha 7 anos de namoro, né? Então, e vai casar, não vai casar? Vamos casar. Casamos, mas houve uma inversão muito grande de papéis, vários outros problemas que acarretaram em crises no nosso casamento. A gente chegou a se separar durante alguns dias, quase um mês. E quando, mesmo sem orientação de liderança nenhuma, sabe? A gente resolveu voltar porque a gente se amava muito. E aí, depois disso, veio a Mirella. Então, pensa, a gente já estava numa crise. Aí veio a Mirella, que deveria ser uma bênção na nossa vida, e na verdade é. Só que, como o nosso casamento estava desestruturado, como a gente poderia estar pronto para receber uma criança? E aí, complicado. depois da chegada da Mirella, ao invés dela nos aproximar, ela nos afastou, né? A maternidade nos afastou. Eu deixei de lado o meu papel de esposa, passei a ser só mãe. Ele virou meu inimigo, porque ele me atrapalhava mais do que me ajudava. Entendeu? Eu tinha mais um encargo. Além do meu trabalho, quer dizer, eu já trabalho, você tem uma esposa que é militar, você sabe que a nossa rotina não é fácil, dá serviço, dorme fora, ministério, bebê, casa, e o marido... É o inimigo. É o inimigo, entendeu? E foi assim que aconteceu. Então, depois disso tudo, a gente teve uma crise muito séria mesmo, ficamos 1 ano separados, nos desviamos, fizemos um monte de besteira, e... ele foi o primeiro a voltar-se para Deus e a entender o valor de uma família, o valor do casamento. E lutou por mim, né? Se decidiu lutar por mim. A gente já embaixo da bênção do nosso pastor atual, que é o pastor Ivan, o Ministério Adra tem um compromisso com a família. É uma igreja realmente preocupada com isso. Então, eles lutaram ao lado do meu marido, para me trazer de volta para a presença de Deus primeiro, porque eu não queria saber dele mais. Para todo mundo eu falava que não tinha mais jeito no nosso casamento, já estava até com outra pessoa, eu não estava nem um pouco preocupada com Deus, com família, muito menos com a minha filha, eu tinha negado completamente tudo aquilo que eu acreditava. Então, quando eu voltei para Jesus e voltei para o meu casamento, a gente precisou consertar os erros que levaram àquela crise, porque eu percebi que se a gente não mudasse, tudo ia voltar a ser como era antes e a gente ia acabar se separando de novo. É burrice você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. A Einstein define tolice exatamente como isso. Né? É isso. Então, foi assim que eu me tornei uma terapeuta, né? Estudei, fiz uma mentoria que me capacita para ser terapeuta, com ênfase em casamentos. Só que eu trouxe a experiência da maternidade, né? Depois de 3 filhos. Eu me considero uma pessoa experiente no assunto, para poder ajudar essas mães a lidarem com isso. Bacana, olha, meu Deus do céu. E assim, você falou uma questão muito, muito essencial. Sempre comento com a turma lá na igreja, a garotada casa para não ficar em fornicação, né? Isso. Como se casamento fosse só relacionamento sexual. Exato. Aí eu sempre brinco, eu conto ou vocês contam? Ninguém me contou. Porque assim, não é bem assim, sabe? É claro, a gente tem que fugir do pecado, fugir de situações que nos levem a pecar, mas a gente não pode, o casamento não é uma ferramenta única e exclusiva para você fugir do pecado. Existe uma série de outros fatores que acompanham um casamento, e casamento é uma união séria demais. Você não é um com seu filho, você Exato. Não é um com seu pai, você não é um com seu melhor, você só é um com seu cônjuge. Isso é muito delicado, isso é muito complicado, complexo, e a gente tem que trabalhar, a gente precisa dar o foco para isso, por quê? A gente veio de um ano aí, né, um ano eleitoral, o ano passado, onde muitas pessoas, os conservadores que falam da família, e o cara acha que ele vai cuidar da família brasileira proibindo o outro de ser homossexual. Ele vai cuidar da família brasileira se metendo na vida de quem está lá fora. Não, você vai cuidar da família sendo um bom marido. Cuidando da sua. Exatamente, sendo um bom pai, sendo uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho. É dessa forma que eu entendo que a gente vai cuidar da família. Só que a gente quer cuidar. E nem toda família tradicional é funcional, né? Exato. Também tem isso. Sim. O cara está com a mulher há 40 anos, mas ele agride verbalmente, agride fisicamente, trai a esposa. Não é funcional, não é bíblica. Exato. Não é a forma que Deus ensinou a gente. E eu fico feliz de vocês estarem trabalhando nessa seara. E você está trabalhando nisso há quanto tempo? E quais são as experiências que você teve? Fala pra gente, eu quero saber mais um pouco. Então, eu já aconselho casais há bastante tempo, né? Eu comecei a profissionalizar isso agora, mas eu já trabalho aconselhando casais há muito tempo.
desde 2021. Foi quando a gente começou a, tanto eu quanto ele, né, aconselhar pessoas nesse sentido. E o que eu percebo é isso, muitos casamentos que acabam, mas por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Verdade. É isso, falta de conhecimento. Às vezes, você saber o temperamento do seu esposo, da sua esposa, você saber qual é a linguagem de amor da sua esposa, do seu esposo, do que ele gosta. Às vezes, você deixar de ser egoísta. Essa linguagem de amor é baseado lá nas 5 linguagens? Sim, baseado nas 5 linguagens. Eu entendo, eu li o de Gary Chapman, eu li esse livro. Mas aprofunda mais um pouquinho, que é possível que muitos dos nossos ouvintes não conheçam esse livro. Então, fala um pouquinho aí, só para abordar, depois a gente volta para esse tópico. Então, é um livro que aborda 5 linguagens do amor, né? E o meu mentor, meu professor, psiquiatra renomado, já trabalha com casais há muitos anos, ele ainda implementou mais 2 no nosso método. Então, na verdade, quando eu falo no meu Instagram sobre linguagem de amor, eu falo de 7 linguagens, né? Então, é uma maneira de você saber como o outro se sente amado. Porque nem sempre você dizer eu te amo é suficiente para que a pessoa se sinta amada. Às vezes achar que a pessoa se sente amada como eu me sinto. Exatamente. Né? Às vezes a sua linguagem de amor é toque físico. E a minha linguagem de amor são atos de serviço. Então, eu acho que se eu lavar a louça para você, se eu facilitar a sua vida, eu estou te amando. E realmente eu estou te amando do meu jeito. Exatamente. Só que você não está entendendo a minha mensagem. Você prefere que eu faça cafuné em você. Você prefere que eu te faça uma massagem, porque a tua linguagem de amor é toque físico. Né? Ou então, presente. A sua linguagem de amor é presente. E o presente, às vezes, as pessoas têm vergonha de falar que essa é a sua linguagem do amor, porque, não, parece um consumismo, muito fútil, né? A pessoa, a interesseira. Não é o presente, não é um presente caro, não é um carro. É você passar e ver um bombom lembrei daquela pessoa. Na verdade, a pessoa que tem essa linguagem de amor, não é que ela gosta de ganhar presente, ela gosta de ser lembrada. Ela gosta de saber que no teu dia você olhou para alguma coisa e se lembrou dela e decidiu agradá-la. Né? Então, assim, você conhecer essas linguagens, elas fazem uma diferença muito grande no teu relacionamento. Porque, às vezes, até o jeito da pessoa te pedir desculpas, ela usa a linguagem do amor dela para te pedir desculpa e você está esperando que a pessoa venha e fale, olha, me desculpa, eu fui um idiota, eu errei com você, e me perdoa, e se humilhar. E não, a pessoa, por exemplo, teu marido, às vezes ele não vai te pedir desculpa desse jeito que você queria. Igual você viu na novela da Globo. Ela mentiu para você. E aquilo encheu o teu imaginário. Ou igual você viu no filme, na comédia romântica, né? O cara chegando com um buquê. Ele não vai fazer isso, teu marido não vai fazer isso. Mas ele vai lavar a louça para você hoje. Ele vai fazer um pix para sua conta, entendeu? Ele vai tentar te agradar de outras maneiras. Então, isso é muito importante. Esse conhecimento é importante você saber. É verdade, é muito importante, porque assim, a gente acaba entrando no egoísmo. Né? Se a gente vai para... É claro que o contexto lá de 1 Coríntios não é o amor conjugal, mas Paulo ensina o que é o amor. E Paulo, em momento nenhum, fala sobre sentir. Eu sempre deixo isso bem claro lá na igreja, que Paulo, quando ele explica sobre amor, e a melhor explicação que a gente tem sobre amor é 1 Coríntios 13, Paulo em nenhum momento fala sobre sentir. Ele fala o que o amor é, o que o amor não é, o que o amor faz e o que o amor não faz. Exato. Então, o amor, ele é uma ação muito maior do que um sentimento. Eu digo lá para os jovens, né, que estão para casa, estou sentindo um negócio aqui no meu estômago. Eu falei assim, é azia? Estou moendo o Guaraná, que é alívio já. Isso. Porque você tem que fazer. Amor é algo que você faz você revela através das suas ações. Por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É isso. É isso. O amor é um vetor para fora. Gostei dessa frase. É um vetor para fora. Não tem como. Se você pegar o amor no grego, você não consegue conjugar em primeira pessoa. Eu me amo. Não existe essa conjugação. Só tem como você pegar o amor e doar para alguém. E eu costumo falar, né, das 3 dimensões do amor, porque você tem o amor no corpo, que é o amor, que não é bem o amor, mas é o desejo. Quando você conheceu a Paloma, você olhou para ela e o que te atraiu nela não foi o amor que você tem por ela hoje. Né? Foi a forma física, o rosto, o sorriso, o jeito, aquilo que te atraiu. E aí, quando você foi atraído por ela, você começou a servi-la. Provavelmente você começou a acompanhá-la, a elogiá-la, a tratar bem, a descobrir o que ela gosta para poder se aproximar dela. Isso é serviço.
E aí você começa a gerar o amor afeto, que é o amor na alma. Mas quando vocês se casaram, quando você foi diante de Deus e prometeu amá-la até a morte diante de Deus, aí entrou o amor, que é o amor que eu falo que é o amor com A maiúsculo. Porque o amor não é um sentimento e o amor também não é uma decisão, como as pessoas falam. O amor é uma pessoa. O amor é o Cristo. Ele morreu na cruz, se doou por mim e por você. Então, quando esse amor ele entra no casamento, é por isso que um cordão de 3 dobras ele não se quebra facilmente, é porque ele está ali. Enquanto ele estiver ali, enquanto o amor com A maiúsculo estiver ali, não tem como esse casamento morrer. Porque o amor já morreu na cruz por você. Então, assim, amor não é esse sentimentozinho, né? Não é gostosinho. Acho que o problema não é nem o sentimento, o problema é o sentimentalismo. Sabe? Exato. Sentimentalizaram, se é que essa palavra existe, demais o amor. Sabe? A Disney Romantizar. A Disney mentiu pra você. Isso, sabe? E os dois viveram felizes para sempre. Vocês vão brigar por causa de lixo. Lá na igreja a gente tem uma reunião de casais e sempre falo, gente, são 2 pessoas tentando tomar a mesma decisão o tempo todo. Então vocês vão brigar. Vocês vão ter problema. Desde o filme que vai assistir, ao lanche que vai fazer, a viagem que vão fazer nas férias, qual a escola que o filho vai estudar, o tempo todo são 2 pessoas tentando tomar a mesma decisão. Exato. É impossível que não haja conflito. Sim. O que não pode ter é um conflito de valores inegociáveis. É por isso, mais uma vez eu volto, né? Lá na profilaxia, no começo, quando está o estômagozinho, né? Ali você tem que tentar ser um pouco mais racional nesse sentido, de tentar se unir a alguém que tenha valores inegociáveis iguais aos seus. Porque senão, realmente, depois, os conflitos se tornam complicados. Por exemplo, até a questão do julgo desigual mesmo. Como você vai casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, na hora da criação dos filhos, como vai ser? Exatamente. No nosso caso, por exemplo, nós somos bem radicais em relação à criação da nossa filha, em alguns aspectos. Mas nós pensamos exatamente igual, então não tem conflito. Agora, imagina se ele pensasse diferente. Como é que ia ser? Não, eu não abro mão disso aqui. Ah, mas eu também não abro mão. E aí, como que faz? Eu ia até te perguntar, mas acabou que você entrou um pouco nessa seara, que eu ia te falar do papel do namoro. O namoro não tem na Bíblia, né? É o nosso corban, que a nossa sociedade tem. Não tem na Bíblia. Só que na nossa cultura, na nossa sociedade, eu não tenho nada contra o namoro, desde que seja dentro do padrão bíblico. Mas como que você vê o namoro, a importância do namoro na construção do relacionamento? Então, no namoro, para mim, namoro é processo seletivo rigorosíssimo. Eu vejo o namoro como um processo seletivo. É no namoro que você vai conhecer a pessoa, saber os valores inegociáveis, saber o temperamento dela, conhecer os defeitos, ver se você consegue suportar aquilo. Porque se aquilo te incomoda no namoro, no casamento, Não vai ficar melhorar. insuportável. Vai ficar insuportável. Olha, o meu marido é a pessoa mais atrasilda do mundo. E eu não gosto de me atrasar. Então, é só que isso é uma coisa que eu consigo tolerar. A gente consegue lidar com isso hoje em dia. Agora, eu procuro ser sábio. Se o compromisso é 7h30, eu falo que é 7 horas e finjo que é 7 horas. E quando dá 5 para 7, eu já começo, meu Deus, a gente está atrasado. Bota aquela pressão como se a gente tivesse atrasado mesmo. E funciona. Entendeu? Então, assim, no namoro é um processo seletivo. E tem uma coisa que eu costumo falar muito e as pessoas, infelizmente, não entendem. Às vezes, quando um líder seu fala, né, que você não deve ter relações sexuais antes do casamento, você pensa assim, tá querendo controlar a minha vida, isso, a Bíblia está ultrapassada, como que eu vou saber como é que aquela pessoa é se eu não testar antes? Eu já ouvi essas coisas, eu já ouvi, e meninas, inclusive, falando isso. Heranças do feminismo, enfim. Verdade. Só que o problema é que a relação sexual antes do casamento te cega. Exatamente. Te cega para esses detalhes que são cruciais e muito importantes. Porque quando você consegue manter uma castidade antes de casar, você tem clareza de ideias para poder observar aquela pessoa. Quando você começa a ter relações sexuais antes do casamento, essas relações, esse envolvimento que não era para você ter agora, naquele momento, ele acaba te distraindo. A palavra é essa, te distraindo das coisas que você deveria observar no namoro. Muitas pessoas muito jovens têm a dificuldade de ver a castidade como uma proteção dada por Deus. Isso aí, exatamente. É Deus te escondendo. É porque assim, dizem, né, o ditado aí fora, falaram, o amor é cego. Deus não é cego. Agora, a paixão te cega. Exato. Porque no amor, você vê os defeitos e decide continuar mesmo com aqueles defeitos. Agora, na paixão, não.
Na paixão você só está vendo as coisas boas. Ah, não, ele grita comigo, mas, poxa, olha, ela faz isso, mas, poxa, olha... Mas vai melhorar. Não vai. Sim. Não vai, a gente sabe que não vai. É igual aquele famoso caso. Ela não gosta de fazer nada em casa. Atendi um caso assim há poucos dias. Ela não... A gente terminou, brigava muito porque ela não gostava de fazer nada, muito preguiçosa, não gostava de fazer nada. E toda vez que eu chegava do trabalho não tinha uma comida pronta. Tá, como é que era no namoro? Você nunca tinha percebido isso? Verdade. Esse Não. é o momento de você conhecer. Eu achei que ela ia mudar. Gente, não vai mudar, só vai piorar. Depois que casa, só piora. Porque a intimidade, ela revela quem a pessoa é. Verdade. Entendeu? Você, quando vai para uma empresa, para um processo seletivo, você vai de qualquer jeito? Claro que não. Você procura a sua melhor roupa, você começa a treinar como você vai falar. Você não fala a gíria que você fala em casa, você vai tentar falar com umas palavras melhores, né? Vai tentar selecionar seu vocabulário. Se você senta assim em casa, eu no podcast, eu estou tentando... Eu não fico assim em casa, eu estou sendo filmada. Entendeu? Então, você acha que no namoro a pessoa vai revelar quem ela é? Não namoro vai. é época de campanha eleitoral. É isso. Casamento você já está cumprindo o mandato, aí você pode já dar uma banda... Mas e não deveria ser, mas acaba que porque ninguém consegue manter isso por muito tempo. E, na verdade, a beleza do casamento é justamente essa. É você decidir, né? Você estar ali com aquela pessoa, amando aquela pessoa, apesar de. É verdade. Apesar de. E quando Paulo escreve que o amor tudo sofre, não foi à toa. É porque tem sofrimento, né? Só que é um sofrimento que vale a pena. Existem sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis na vida, né? Um sofrimento evitável é você casar errado e se arrepender depois porque você não observou coisas que deveria observar antes do casamento. Agora, esse tipo de sofrimento, por amor, pela sua família, vale a pena. Porque o casamento é um instrumento para te santificar. É um instrumento para te levar para mais perto de Deus. Com um certeza. instrumento para te levar para o céu. Você tem noção da responsabilidade que é? Um dia você vai ter que apresentar a Paloma para Deus e dizer, olha aqui o que eu fiz com a esposa que o Senhor me deu. Eu lutei para trazê-la para o céu. Eu não abandonei, eu não fui um desertor. Eu não abandonei a minha esposa. Está aqui isso comigo. É pesado, hein? Porque ou você vai ser um herói de guerra, ganhando ou perdendo, você vai ser um herói de guerra, ou você vai ser um desertor. Como você quer ser visto? Qual legado você quer deixar para os seus filhos? Meu Deus. Pega essa aí, gente. Meu Deus. Ó, se eu fosse uma pentecostal, já estava rodando aqui dentro. Glória. E, Cris, assim, desde que o divórcio... É claro que a gente tem que fazer a média ponderada e não somente a média. Porque existem mais casamentos no seio evangélico do que fora dele. Sim. Mas desde que o divórcio ganhou notoriedade no Brasil, existem mais divórcios no meio cristão do que fora dele. Isso é um dado empírico, não é? A fonte não são as vozes da minha cabeça. Não são. Isso me assusta. Porque uma galera que era para estar se preocupando em preservar aquilo que Deus fez, como ele fez, a gente, sabe? Voltando a falar da época da eleição, né? O conservador que estava no 5º casamento. É muito disso, né? Mas e como é que você vê isso? Na minha opinião, tá? A sociedade influencia mais a igreja do que a igreja influencia a sociedade hoje. Infelizmente. E aí a gente acaba cedendo, sabe? Eu vi um monte de crente aí, ou pessoas que se dizem cristãs, né? Dizendo o seguinte, teve uma mais recentemente agora. Não, a gente separou para preservar o amor. Oi? Não, teve o comediante famoso e a esposa dele, que era cantora, quando eles terminaram, falaram exatamente isso. Aí teve o cara que estava no Big Brother agora e a mulher dele... Quando eles terminaram, eles falaram exatamente isso. Nós estamos terminando para preservar o amor. Aí agora teve a youtuber, que é cristã, e o ex-marido dela. Quando eles terminaram, eles falaram exatamente isso. Aí teve o cara que cantava lá no Exalta Samba e a mulher dele. Não, que história é essa de terminar para preservar o amor? Eles terminaram para preservar o ego deles. Ponto. Egoísmo. Essa é a palavra. Quando você se ama demais, você se mima demais, você é incapaz de suportar, né? Tudo sofre, tudo espera, Verdade. Tudo suporta, jamais acaba. Isso não cabe para uma pessoa egoísta. Porque eu sou importante demais para sofrer, eu tenho que me amar primeiro. Aonde é que está escrito que você tem que se amar primeiro? Eu já li a Bíblia e eu procurei, eu não achei nenhum versículo que diz que você tem que se amar primeiro. Está escrito que aquele que perder a sua vida encontrará.
Está escrito que aquele que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, pode ir atrás dele. Na minha Bíblia, é isso que está escrito. Na minha Bíblia está escrito, João diz que você tem que amar o outro como Deus nos amou, né? Ama o teu próximo como eu vos amei, né? Então, ele amou como? Como que ele amou? Ele amou servindo, ele amou se doando. Eu costumo falar daquela passagem em que ele lava os pés dos discípulos. João 13. Exatamente. E o constrangimento de Pedro, quando Jesus vai lavar os pés dele. Quando eu imagino Pedro olhando Jesus assim de cima e pensando assim, que esse... Não está errado. Não tem como. Não tem como. Para com isso, você está me constrangendo. E é isso, o amor, ele constrange. O amor, as pessoas costumam dizer, achar que o que é o contrário do amor é o ódio. Mas não é. O contrário do amor é o egoísmo. E a única força capaz de vencer o egoísmo é o amor. O amor com A maiúsculo. Esse amor que se doa, esse amor que se ajoelha, esse amor que lava os pés de um discípulo que ele sabia que iria traí-lo, que ele sabia que na primeira oportunidade ia voltar lá para a praia para pescar. Esse amor, ele é capaz de se doar, de se entregar por alguém que é menor do que ele. Então, essas pessoas elas não se separaram para preservar o amor. Elas se separaram para preservar o próprio egoísmo. Porque quem é que quer suportar a dor de uma traição? Quem é que quer perdoar uma pessoa que virou as costas? Que tanto te feriu, que tanto te magoou? Só que a gente esquece que o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão. A gente mesmo fala isso na oração do Pai Nosso. O que está escrito lá? Perdoai assim como nós perdoamos. Será que se Deus for fazer o que tu está pedindo, tu está ferrado. É a parábola do servo Nico. Eu te perdoei, você não perdoou, então agora você está devendo. Exatamente. Se Deus olhar assim e falar, vou te perdoar, tá bom, você está pedindo para eu te perdoar assim como você perdoou, então eu só te perdoo até aqui, daqui para lá não, porque daqui para lá você tem que preservar, eu tenho que preservar o meu amor. Pelo amor de Deus, gente. Paulo disse aos Filipenses, tenham em vocês, Filipenses capítulo 2, tenham em vocês o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes tomou forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É isso. Então, a maior humilhação que que um homem pôde passar, Cristo passou no esvaziamento. Eu acho que você falou desse egoísmo, eu lembrei dessa passagem, quando o primeiro casamento em que eu tive a oportunidade de falar, de trazer a palavra, eu não fui para João 2, sabe? O primeiro milagre de Cristo. Eu não fui para os textos lá de Gênesis 2, de deixará o homem. Não, eu fui para Filipenses. Vocês querem ter um sentimento em vocês? Tem o mesmo de Cristo. Se esvazie. Porque o casamento é um exercício de esvaziamento constante. Você falou um negócio que eu falo para a Paloma direto, que eu sou a pessoa que mais exercita a fé dela. E ela é a pessoa que mais exercita a minha fé. Porque é ali que eu treino a minha mansidão, é ali que eu treino a minha paciência, é ali que eu treino... Teu domínio próprio. Exatamente. É isso, o servir. O servir. Qual é o teu papel como homem? Amá-la, como Cristo amou a igreja. Morrer por ela se preciso for. Exatamente. E aí, se você tem um esposo que morre por você, que se sacrifica por você, que te ama como Cristo amou a igreja, como que eu não vou me submeter? Eu vou me submeter. Até porque o cristianismo é um eterno submeter-se uns aos outros. Então, não deveria haver nenhum demérito nisso. Por que para as mulheres é tão difícil? Ah, não, eu até quero servir a Deus, mas esse negócio de ser submissa não é para mim. Cris, explica um pouco assim, porque você falou até por influência do feminismo, tudo mais, a cultura atual, as pessoas perverteram, não somente por isso, tá? Porque também teve aquela questão, eu já conheci homens, eu falo muito para homens, que o cara, ele tomava banho, a toalha que ele usava, ele deixava no chão do banheiro para a mulher pegar, ele bebia um copo d'água, deixava largada para a mulher buscar. Aí eu falei exatamente assim, me perdoem pelas palavras de baixo calão, mas eu falei exatamente assim. Depois, na figura de pastor, de líder, né, eu falei, depois, não vem para mim pedir oração falando que o diabo acabou com o seu casamento. Porque quem acabou com o casamento foi você, seu idiota. Exato. Porque não é o diabo que está avacalhando a vida da tua esposa, não, é você. Aí vai aparecer um que trata com mais carinho, que dá mais atenção, aí você vai falar que é o diabo. O diabo não tem nada a ver com isso. Isso é um trabalho todo teu. O diabo não teria a capacidade de fazer com a tua esposa aquilo que você está fazendo. Aí o cara ficou assustado. Muito assim. Bom. Nunca mais ele voltou na nossa palestra. Mas a única vez que ele foi, ele ouviu.
Ele ouviu a verdade, é isso que importa. A Ouviu. semente está lá, tá certo. Ouviu. Então, assim, aí tem essa questão também que as pessoas olharam para esse texto e entenderam de forma errada. Muitos homens olharam para esse texto e falaram, pronto, minha mulher é meu capacho. Sabe, ela é meu esgoto emocional. Eu vou descarregar tudo aquilo de ruim que eu tenho em cima dela. Do contrário, algumas mulheres olharam, não, eu não quero ser submissa. E acabou que as pessoas, na maioria das vezes, não entendem esse conceito de submissão. Sim. O que eu entendo como submissão, já falei até sobre isso, inclusive, algumas vezes. A submissão, ela é estar abaixo de uma missão. A própria palavra diz isso, né? Submissão, abaixo de. Então, a mulher está abaixo da mesma missão do marido. E qual é a missão do marido? É levar a família para o céu. Essa é a missão básica do marido, levar a esposa e os filhos para o céu. Então, se você está debaixo da mesma missão que o teu marido, você não é inferior a ele. Na verdade, os dois têm papéis distintos dentro do casamento, até pela maneira como Deus nos criou, né? O homem foi criado do barro para ser resistente, para ser duro, para ser firme, né? É aquele que vai, como eu já falei, se sacrificar, é aquele que vai morrer, é aquele que vai dar a vida pela esposa, né? É o que vai ser o sacerdote daquela casa, espiritualmente falando. Então, qualquer BO que aconteça, a responsabilidade é toda sua. Deus, quando chega lá no Éden, ele não pergunta para Eva por que ela comeu o fruto, ele chama Adão na chincha. Vem cá, meu filho. E aí? Exatamente. Entendeu? E aí Adão, né, já foi o primeiro a dar um mau exemplo, porque ele deveria ter falado, comi. Ele não joga na conta de Eva. Não sei o que vai acontecer, mas eu comi. Não. Foi o primeiro Enzo. O primeiro Enzo foi Adão. Primeiro bebezão. Foi a mulher que tu me deste. Quem faz isso é minha filha de 5 anos. Mirela, o que você está fazendo? Foi o Dominique. Muito bom. Foi o Dominique, mamãe. Primeiro Enzo. Primeiro, imaturo, egoísta. O pecado entrou nele de verdade ali, né? Porque ele não assumiu a bronca. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando eu olho para esse texto, eu vejo não só Adão jogando a culpa em Eva, mas eu também o vejo jogando a culpa em Deus. Claro. Porque ele fala assim, a mulher que tu me deste. Assim, eu não te pedi nada. Sim. Foi tu que me deu, então o BO não é meu. Exatamente. Eu só pequei porque... Eu tava aqui andando na praia, não sei, de repente eu caí no abismo. Não sei como que eu fui parar lá, né? Ninguém cai no abismo andando pela praia, né? Mas com ele foi assim. Então, eu até me perdi do que eu ia falar. Nós então, assim, falando sobre submissão. Exatamente. Então, o homem... Primeiro Enzo, eu nunca mais vou esquecer disso. Mas o homem, ele tem esse papel, né? E aí, para uma mulher se submeter a um homem desse é muito fácil, porque um homem que te ama como Cristo amou a igreja, ele não vai te maltratar. Verdade. O que Jesus fez pela igreja? Ele morreu, Entregou ele serviu. Eu via Jesus curando pessoas, eu via Jesus levantando paralíticos, eu via Jesus servindo, né? Lavando os pés. Foi isso que eu vi Jesus fazer. Então, o que o homem tem que fazer pela esposa? A mesma coisa que Jesus fez. Se possível for, ser o chão para que a sua família passe em segurança. Aí volta na questão que você falou do egoísmo. O cara não quer mais se sacrificar. Sabe uma coisa que me incomoda? Gente, eu não sei nem como é que funciona a sua igreja. Desculpa, se for assim, me perdoa. Não precisa comentar. Não, por favor, não comenta. Tá. Mas uma coisa que me incomoda nas igrejas. Os diáconos foram substituídos pelos voluntários. Agora você não tem mais o diaconato, você tem o voluntariado. E o voluntário, ele faz se ele quiser. Ele é voluntário. O diácono é escravo. Então ele está lá para se submeter e fazer tudo aquilo que for preciso. Aí os homens de hoje, né? Disputando para ver se pode usar saia, para ver se pode usar maquiagem. Uma religiosidade. Para ver se pode usar brinco. Os caras não querem ser escravos. Sabe? Porque quando a gente vai para Efésios, capítulo 5, quando a Bíblia fala de vós, mulheres, submeteis ao vosso marido, todo o capítulo 5 está falando sobre submissão, todo ele. É porque colocaram a epígrafe há 3 séculos atrás e aí bagunçou um pouco o negócio. A pessoa olha sempre a epígrafe e fala, os deveres das mulheres cristãs. Não, o texto todo está falando sobre submissão. E você se submete à sua esposa, meu amigo. Esses dias eu fui pregar numa igreja, numa reunião de homens, né? A gente faz a nossa lá na igreja, inclusive foi segunda passada, e fui chamado para pregar numa outra igreja. Aí o rapaz chegou no final e falou assim, poxa, cara, eu nunca apanhei tanto assim na igreja. Bom. Aí eu ri, brinquei com ele e falei, não, rapaz, meu intuito não era bater em ninguém, não. É ajudar. Exatamente. Alguém tem que falar. Mas as verdades têm que ser ditas. Uma galera frágil, sabe? Um bando de homem frágil. Gente, a mulher que é o vaso frágil, não é você não, cara. Você é o guerreiro, sabe? E aí, irmã, você que está solteira,
Que é melhor não casar do que casar mal. Verdade. Isso aí eu falo. É melhor ficar sozinho. Porque você tá vendo, cara, ele não é o guerreiro, o cara que vai se sacrificar por você, que vai entregar a própria vida se preciso. Você pula O cara, fora. ó, fica o tempo todo no videogame. Ah, Não gosta de gente, trabalhar. Homem velho que só fica em videogame já tem uma séria suspeita. Então, o cara, ó, retrato do Enzo. Vive no videogame. Não tem horário para acordar. Não tem responsabilidade com trabalho. O cara preguiçoso. Foge. Esse cara vai dar trabalho. Esse cara vai dar trabalho. E assim, eu tô metendo malha aqui nos Enzo demais. Todo Enzo tem a sua Carlão. Que é aquela mulher, que é empoderadona. Que acha que eu posso falar porque eu já fui, né? Já fui muito, muito Carlona, né? No sentido de eu resolvo, deixa que eu faço, não dependo de homem para nada. Eu cresci ouvindo que eu tinha que ser autossuficiente para não depender de homem para nada e eu internalizei isso mesmo. E você pode perguntar para a Paloma como é que a Cris a Cris militar é no trabalho. Ela vai falar, nossa, a Cris é braba. Ela vai falar isso, a Cris é braba. Por quê? Era a imagem que eu passava mesmo, entendeu? De ser o Carlão da relação. Então, tu não vai resolver, deixa que eu resolvo. Eu tomava frente de tudo, eu queria agir. Então, assim, todo Enzo, que é um homem imaturo, acaba atraindo uma mulher imatura também, né? E essa relação ela só coexiste por causa da imaturidade dos dois e da falta de eu ia usar uma palavra feia aqui, mas de atitude para você poder cumprir. Fica à vontade, qualquer coisa a gente corta depois. Cumprir o teu papel como homem, entendeu? O teu papel como homem. Quem tem que carregar peso? É o homem. Exatamente. Quem tem que tomar a frente de uma decisão? É o homem. E quando a mulher entende isso, a gente descansa. Olha, a mulher guerreira, a mulher Carlona, é uma mulher exausta, é uma mulher cansada, é uma mulher que, no fundo, não se sente amada. Fala para mim se não é verdade. Eu tenho certeza. Você paga de empoderadona, de fortuna, de poderosona, da que faz e acontece, mas você é sobrecarregada. Você, no fundo, você gostaria que o teu marido falasse assim, eu resolvo, deixa que eu resolvo. Descansa, deixa que eu resolvo isso. Essa é a verdade. Entendeu? Então, essa inversão de papéis, para mim, é uma das principais causas. Se você for, todo casamento, a maioria deles, quando você vai conversar, vai puxar o porquê do divórcio, tem uma causa principal. Ah, me traiu, mas tá, beleza, traiu foi o ápice. Mas eu costumo dizer que a traição é como dar um tiro. Alguém comprou essa arma, alguém comprou a munição, os dois começaram a carregar essa arma, alguém gatilhou essa arma e um dos dois atirou. Mas quem é responsável por aquilo? Para mim, os dois. O culpado é o traidor, mas responsável são os dois. Então, qual foi a tua contribuição? Aonde você deixou a desejar? Aonde você não cumpriu o teu papel de esposa? Então, assim, se submeter não é difícil quando você tem um homem de verdade do seu lado. Ah, Cris, não tem um homem de verdade do meu lado. Já casei, meu marido é imaturo, é esse Enzo aí que tu falou. E agora, o que eu faço? Vou separar? Não vai separar. Não vai separar. Por quê? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e não acaba. E o amor é capaz de influenciar o outro a uma mudança. Uma pessoa, eu sou prova disso. Meu marido me influenciou, meu marido me ganhou. Eu fui transformada através do amor de Cristo, passou da vida dele para mim e me resgatou. Então, eu digo para você que é possível. É fácil? Não. Vai doer? Vai doer. Porque não é fácil você negar a si mesmo, né? Carregar a sua própria cruz. É difícil. Mas é um esforço necessário. Uma personalidade madura é capaz de amadurecer o outro. Você é capaz. Prova disso é o pastor. Um bom pastor, um pastor de verdade, um pastor que tem vida com Deus, um pastor que é espiritual, que cumpre o que a Bíblia diz. Olha a igreja como é que é. Pode observar. Quer ver uma prova disso, real? Jesus, cara. Quem foi Pedro? Quem era Pedro antes de Jesus e quem foi Pedro depois de Jesus? O mesmo Pedro que negou a Cristo ganhou 5.000 homens num discurso. O que mudou na vida dele? Um relacionamento íntimo com o Cristo. Receber o Espírito Santo na vida dele. Foi quem transformou aquele Pedro imaturo, impulsivo e até meio maluco, meio irresponsável, num homem que foi capaz de dizer, olha, eu não quero morrer igual o meu Senhor, eu não sou digno, me crucifica de cabeça para baixo, porque quem sou eu para morrer como ele morreu? Eu não quero que as pessoas confundam as coisas.
Eu sou Pedro, eu sou nada, eu sou ninguém, me crucifica de cabeça para baixo. Então, uma personalidade madura é capaz de mudar a outra. Então, não desiste do teu casamento, sabe? É o meu conselho hoje. É possível. Se você não tem uma igreja que no teu ministério ninguém fala sobre família, não é uma preocupação no teu ministério, o que mais tem é material na internet. A própria palavra de Deus, cara, te ensina. Se você se debruçar sobre a palavra de Deus, olha a mulher de Provérbios 31, que é o modelo de mulher. Ela era uma mulher que não podia trabalhar? Não, ela trabalhava. Exatamente. Ela negociava, ela era empreendedora. Exatamente. Era uma mulher que o seu marido a louvava, mas o seu marido era louvado por causa dela. Então, era uma mulher que, embora ela fosse extremamente maravilhosa, preciosa, virtuosa, a busca dela era honrar o seu marido. E aí ela conseguia, com isso, atrair a honra de Deus para si. Esse é o papel da mulher no casamento. Glória a Deus. Meu Deus, é muito bom isso aqui. Cris, a gente falou aí sobre a questão do que a gente chama de fornicação, do sexo fora do casamento, mas o casamento sem sexo também é pecado. Exato. Paulo disse, né, em 1 Coríntios 7, não se afastem muito tempo um do outro para que o diabo não ache brecha entre vós. E aí a gente brinca, sempre faz piada, que casamento não é só sexo, que isso fique bem claro, mas sexo é uma parte importante do casamento. E a igreja tem um certo problema de falar disso, né? Parece que existe um tabu, meu Deus. Como se o livro de Cantares não fosse todo ele sobre relacionamento sexual. Não é nem relacionamento conjugal, é relacionamento sexual. Uhum. Quando o homem fala para a mulher que os seios dela são como cacho de uva, irmão, faça a interpretação, faça a hermenêutica do texto, que assim, pensa no que você faz com a uva, aí você pensa no que ele está falando que vai fazer. Entendeu? Com a irmã. Mas com a esposa. Mas olha, gente, sabe qual é o problema das pessoas? É que no casamento, no namoro, que não pode, né, ter relação sexual, elas querem ter relação sexual. Aí no casamento, que é onde deveria ter relação sexual, elas não querem ter relação sexual. E principalmente aí eu posso falar para as mulheres mesmo, né? Porque o homem normalmente, um homem saudável, um homem ordenado, normalmente, se deixar, ele quer todos os dias. Mas a mulher, geralmente, acaba que, porque eu estou muito cansada, por causa dos afazeres, depois que vem os filhos, aí acabam deixando isso a desejar. Só que a relação sexual, dentro do casamento, ela é santa. Ela é santa, é uma forma de adorar a Deus. Então, se você vir com o seu puritanismo, né? Não, mas eu sou mulher de Deus. É mulher de Deus. Então, vai adorar a Deus através da sua relação sexual com seu marido. Senão, uma mulher do diabo vai aparecer. Porque, exato, entendeu? E não abre brecha. Deixa de ser boba. É teu homem. Você não é boba nem nada. Vai namorar com seu marido. Gente. Às vezes o cara só quer 5 minutos. 5 minutos. Tô mentindo, Samuel. 5 minutos. O cara tá estressado, ele foi trabalhar, ele conviveu com um homem fedorento o dia inteiro. Ele se estressou, se aborreceu, pegou o trem, pegou o Japeri lotado. O cara tá estressadão, cara. Ele não vai durar muito tempo, ele só quer 5 minutos para ele poder dormir em paz. E você não quer. Aí você dá ocasião pro diabo por causa de 5 minutos, irmã. Sejam sábios, sejam inteligentes, entendeu? Não deem ocasião para o diabo destruir o casamento de vocês, porque vocês ficam nessa aí e depois me procura. Depois me chama lá, eu queria oração porque meu marido me largou, entendeu? Aí você vai procurar saber, eu negava sexo para ele. Por que você negava sexo para o seu esposo? Estava doente? Tinha alguma, né? Porque pode acontecer. Tem uma vertente perigosa aí, que tem, a gente está falando de mulheres, mas qualquer um dos lados, seja homem, seja mulher, que condiciona sexo. Se você fizer isso para mim, falei sobre isso eu hoje. Acho isso muito perigoso. Falei sobre isso hoje. Eu fiz um post hoje no Instagram que fala assim, 5 coisas que os homens falam muito em terapia e que vocês deveriam saber, vocês mulheres deveriam saber. Uma delas, a maioria delas elas usam sexo como moeda de troca. Isso é pesado elas demais. Usam sexo como um castigo. Você é a mãe do Enzo e o Enzo não fez o que você queria e você bota ele de castigo, privando ele de sexo. O cara deixa de te ver como mulher, começa a te ver como a mãe chata que só cobra ele, que bota ele de castigo, e aí já inverte um símbolo na cabeça dele, porque ele não vai ter mais desejo por você, porque ele aprendeu que não deve desejar a mãe, você se comporta como a mãe, o inconsciente dele vai associar uma coisa com a outra. E aí já vai minando o desejo. Fora que não tem nada mais humilhante do que você ter que implorar por sexo à sua esposa.
E eles vêm para mim humilhados. Eles vêm para mim humilhados. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu tô... Eu já fui ver se era mau hálito, se eu estava fedendo, porque a mulher não quer fazer sexo comigo. E eu não sei por quê. Entendeu? Claro que tem o cara que é um folgado, que é um preguiçoso, que não quer fazer nada. E aí também é aquela história, né? Tu sobrecarrega a mulher e à noite tu quer que ela esteja disposta para você e esquece. O Cláudio Duarte fala disso, o pastor Cláudio Duarte fala disso muito bem. Você quer ter um encontro com a sua esposa à noite, você já tem que começar a acender a lareira de manhã. Manda uma mensagem, já olha, vê se tem uma louça para lavar, já lava a louça, já traz um chocolate. Ela não vai gastar energia arrumando a casa, lavando a louça. Você entendeu? E principalmente depois dos filhos. Eu penso assim, tá? A mulher tem que ser submissa? Tem. Eu sou submissa ao meu esposo. Ele é o cabeça da minha casa. Eu não faço nada sem falar com ele. Nem minhas decisões profissionais, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de sentar com ele e falar: meu bem, olha só, isso aqui, o que você acha? Hoje, para vir aqui, amor, o que você acha? Estou debaixo da sua bênção? É meu marido. Ele é meu líder espiritual, antes do meu pastor. Verdade. Entendeu? Eu honro meu esposo dessa maneira. A única coisa que um homem quer, e se eu estiver errada, você me corrige, dentro de um casamento é se sentir respeitado e honrado pela sua mulher. Exatamente. Homem é bobo, gente. Não precisa de muito, não. É barriga cheia, saco vazio, se sentir honrado e respeitado. Ponto. Esse cara vai lamber o chão que você pisa. Só que você não quer se submeter. Aí fica difícil. E não é se submeter não é a Paloma se submeter ao Samuel. Não é a Crislane se submeter ao Daniel. É eu me submeter a Deus. Eu não estou fazendo... palavra, né? É isso, a palavra. Não tem como. Se você honrar a palavra... Está escrito. Está escrito, está valendo. Não tem como você honrar a palavra e a palavra... E Deus não honrar você. Né? Não tem como. Se você é eu sou uma péssima pessoa. Sou um ser humano horrível. Pecadora. Eu gosto de honrar minha filha, principalmente quando ela me obedece. Imagina Deus, olhando lá de cima e vendo assim, nossa, a Crislane ela tá matando o orgulho dela para ser a esposa que eu digo que ela tem que ser. Eu vou honrar minha filha, sabe? Então é esse entendimento que as pessoas não têm. Então assim, o sexo dentro do casamento é santo. Não fazer sexo com seu marido é pecado. Ah, mas eu não tenho vontade. Adulto não faz só o que tem vontade. Adulto faz o que tem que fazer. Gente, desculpa, mas sexo no casamento deixa de ser uma coisa opcional. Para mim, é obrigação. Não estou dizendo que você vai fazer um sexo forçado, não é isso. O sexo forçado é estupro. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que, os dois tiveram um dia difícil, os dois estão cansados. Você, com as crianças, depois do trabalho, faz as coisas. Seu esposo também, cansado de trabalhar, sabe? E aí, na hora de dormir, tudo que ele quer é 5 minutos com você. Você vai estar nos braços do seu marido. Você vai estar agradando o seu marido. Você vai estar tocando, beijando o seu marido. É o seu esposo. Aonde que isso é uma coisa ruim? Quando que isso se tornou uma coisa ruim? Por que é tão difícil para você querer agradar o teu homem? E aí você não faz isso agora, no casamento, mas aí depois que acontece a tragédia, e eu não estou falando que a culpa de uma traição é da falta de sexo da mulher, nem nada disso, mas quando acontece, você se lamenta amargamente de coisas simples que você podia ter corrigido antes da situação chegar no ponto que chegou. E tem mais, tá? Eu falei da mulher, mas vou falar do homem também. O que tem de homem negando sexo para a mulher. Muitas mulheres me procuram no consultório falando que os maridos não estão chegando junto. Eu só vejo 2 causas aí, tá? 3, para ser bonzinho. Se tiver algum problema psicológico, né, tá sendo afetado por trabalho ou qualquer coisa que seja. A segunda, a primeira olhando para uma perspectiva mais amena. Humana. A segunda ele tem um caso, ele tá com alguém na rua e aí ele perdeu interesse na mulher. Ou a terceira, ele é homossexual. E aí você tem que investigar para saber. Eu, sem brincadeira nenhuma, eu já acompanhei casos, no plural, de meninas que se casaram virgens. Teve uma que ficou mais de 1 ano e o marido não fez nada com ela. Em 1 ano, ela cansou, largou. 1 ano. 1 ano, sem fazer nada. Até o dia que eu me incomodei e falei, olha, seu marido é gay. Eu não tinha mais o que falar para ela. Orar, vamos orar, conversar, vamos conversar. E nisso eu tinha que tomar também muito cuidado, porque era uma mulher carente, que estava ali abrindo o coração. Até o dia que eu perdi a paciência e falei, olha, seu marido é gay. Ele não gosta, se você quiser tratar essa área da vida dele, ajudá-lo, mas ele é gay, ele não gosta. Tá? Eu já tinha estado com o marido dela algumas vezes, vi que o perfil não era de um cara mulherengo que estava tendo mulheres fora, não. Era só que não gostava mesmo.
Pode acontecer também pornografia, tá? Eu só... mas aí eu acho que a pornografia... Talvez não seja a mesma coisa, mas entra também na seara da traição, né? Sim. Entra na seara da traição. Porque, sim, pra gente é traição no sentido do pecado mesmo. Ele tá ali tendo desejo por outras pessoas que não a esposa. Mas aquele vício, ele gera uma dependência tão grande e aquela pessoa, ela esquece ou então ela deixa de se tornar interessante o prazer com uma outra pessoa. Porque o sexo, ele já não supre mais, né? Ele Exato. precisa de um outro estímulo. Isso aí, porque ele extrapola, né, aquela dopamina no cérebro dele com aquela questão de vício toda e ele vai precisando cada vez de estímulos maiores para poder ter aquela mesma sensação. Então, assim, tem muitos homens negando sexo para as esposas. Muitos, tá? Muitos... E outra coisa também que eu ia falar, tu falou sobre essa questão da masculinidade e tal, o nível de testosterona dos homens tem caído assustadoramente. Você tem que parar de comer soja. Quando um homem... É sério, quando o homem vem me procurar assim, no consultório, eu falo para eles, olha, já checou a tua testosterona? Procura um médico, pede para ele verificar teu nível de testosterona, porque os caras não competem mais, né? Não fazem atividades propriamente masculinas. Ficam o dia inteiro na frente de um celular ou na frente de um computador, não tem apetite sexual, não convive com outros homens, o cara não joga futebol, o cara não faz nada. Só fica ali. Então, assim, ele vai murchando como homem. Nem ele mais se enxerga como homem. Isso é muito difícil. Eu brinco, tá, gente? Isso não é questão bíblica, tá? Que fique claro que eu brinco com a questão da soja. Eu falo lá na igreja pra rapaziada. Acho que é a frase que todo mundo já gravou. Falei, não existe homem vegano. Aí eu brinco... Gente, por favor, isso não é bíblico, isso é uma brincadeira que eu faço com os irmãos da minha igreja. Por que eu brinco nisso com eles? Porque o cara, quando para de comer carne, ele vai substituir aquilo ali por proteína da soja. E a soja, ela ajuda o corpo a produzir estrogênio, que é o hormônio feminino. Então o cara deixa de produzir testosterona, principalmente na carne animal, né, do boi, do porco, que ele está comendo ali, o russo, o guerreiro, e passa a se alimentar de estrogênio. Aí ele fica mais sensível, chora vendo Marley e eu. Nossa. Gente, não dá. Homem sensível não dá, desculpa. E aí, cara, o cara fica muito sensível, ele tá mais sensível que a mulher dele, porque... Aí eu brinco, homem vegano não dá não, você tem que comer uma carne, de preferência mata o boi com a boca. Nós fizemos uma palestra lá na nossa igreja, tem culto de casais uma vez no mês, né? Aí, cada mês é um casal, e nós fizemos a nossa palestra lá em janeiro desse ano. E a gente falou sobre isso, sobre a questão do homem ser a fortaleza da mulher, né? Ele tem que ser aquele porto seguro para a esposa. A gente, mulher, chora à toa. E a gente tem mesmo essa questão emocional muito aflorada e tem que ser assim. Deus nos fez assim por um propósito. Nós que cuidamos dos filhos, enfim, né? Essa questão mais fisiológica e filosófica, né? Vamos dizer assim, simbólica da coisa, a visão simbólica da coisa. E o homem não, o homem tem que ser o teu porto seguro, né? É o cara que ia lá, deixava você na caverna com os filhos e ia lá matar, caçar e trazer alimento para casa. Então esse cara tem que ser mais rústico, né? Ele tem que ser mais firme, mais durão. E aí a gente falou, meu marido falou sobre isso na palestra, né? Que não tem como a tua esposa chegar e chorando porque está desesperada por um problema e você... O que a gente vai fazer? Jesus. Se controla, cara, se controla. O baque foi tão forte assim que você precisa descarregar... Procura um outro homem que seja uma liderança na tua vida para você. Vai orar, irmão. Também, mas tipo assim, precisa muito desabafar com alguém, sabe? Olha, tá demais, Samuel, não dá, preciso de ajuda. Você vai no teu pastor, vai num amigo, entendeu? E você vai e fala, olha, tá pesado, tá complicado, a situação tá difícil. Agora, pra sua esposa, não. Pra sua esposa, você tem que, sabe? Não dá pra tua mulher chegar chorando e você chorar junto com ela. Não dá pra tua esposa estar instável, com humor estável porque tá de TPM e você tá com humor instável também. Não tem como. É difícil, né? Ô, Cris, eu te falei que a gente não ia conseguir conversar tudo que a gente quer conversar no tempo que a gente tem. A gente já está caminhando para o final, mas o convite está mais do que aberto para que você volte. Queria que você voltasse aqui pelo menos uma vez por mês, cara, pra gente bater esse papo aqui, meu Deus. Mas já vamos organizar uma próxima vinda sua aqui. Vamos trazer aqui, a próxima vez vem você e o Dani. Bom. Pra poder, a gente senta aqui e conversa junto. Eu, de repente, trago o Paloma também, já faz uma farofa logo. Boa. Mas foi muito, muito, muito bom receber você aqui, ó. Gostei muito de Adão, o primeiro Renzo. Nossa, eu nunca mais vou esquecer disso. A Paloma falou, amor, você vai gostar muito dela. Ela não estava errada.
Ela não estava errada. É muito bom receber você aqui, tá? Que Deus abençoe, juntamente com a sua família, o ministério que vocês têm desenvolvido juntos, amém, a forma de trabalho. Eu vi lá no Instagram, mas pô, aqui foi sensacional, foi experiência muito bacana. Queria que você fizesse seus agradecimentos, deixasse também o endereço da igreja lá, onde o pessoal acha vocês, sua rede social. E como de costume, eu oro para começar e o nosso convidado ora para concluir. Então, no final, depois dos seus agradecimentos, faça a oração final. Eu quero pedir, galera, ela vai deixar a rede social aí. Você que veio com a gente até aqui, vai lá na rede social dela, passa a seguir, receba o conteúdo. Daqui a pouco eu sei que vão sair cursos aí que ela vai ministrar e a gente vai participar, porque assim, esse momento aqui de pouco menos de uma hora foi enriquecedor. Imagina que a gente não pode aprender e desenvolver num curso que ela ministrar, num período aí de seminário, um sermão. Já está até pensando em fazer algumas coisas lá na igreja. Legal. Já está até pensando em fazer algumas coisas e a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Que Deus abençoe. Cris, foi um prazer receber vocês aqui. Samuel, eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu agradeço o convite. Mando um beijo para Paloma. Olha, tua esposa, sabe quando ele fala assim, mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. Você achou. Achei. Ela é uma joia preciosíssima. Pensa numa menina que manifesta Deus o tempo inteiro. Ela manifesta Deus no semblante dela. Uma menina abençoadíssima, carinhosa, maravilhosa. Eu sou, assim, eu rasgo seda para Paloma mesmo, porque ela é fantástica. Ela gosta muito de mim, eu gosto muito dela. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu vim com o coração aberto, vim muito feliz para servir a vocês. Eu espero que o meu conteúdo tenha tocado o coração de vocês. Eu espero que o Espírito Santo tenha me usado, porque antes de ser terapeuta, eu sou uma serva de Deus e eu atendo meus pacientes e eu tenho a liberdade de falar de Deus para eles. Por isso que eu me apresento como terapeuta, porque eu não sou vinculada a nenhum conselho, então eu posso falar sobre Jesus, porque para mim, eu estava até falando com o Samuel, não existe uma transformação no ser humano sem a questão espiritual. Não adianta. Você procura um psicólogo? Procura seu psicólogo, mas não deixa de ter comunhão com Deus, porque quem entende de alma foi quem criou essa alma, foi Deus. Então, eu não separo. Tá? Quem vem se aconselhar comigo, se você precisa de ajuda, precisa de orientação, precisa de uma consulta, eu faço atendimento online de terapia, mas saiba que eu coloco Deus em tudo, porque eu não consigo me desvencilhar dele, Deus está em tudo na minha vida. Então, o atendimento vai ter Jesus, vai ter palavra, vai ter oração. E eu estou aqui disponível para vocês. Eu estou lá no Instagram, minha principal rede social, é terapeuta Cris de Sales, o D é mudo, terapeuta Cris de Sales. Meus principais conteúdos estão lá, faço lives, enfim, abro caixinha todo dia. Então, se você não tem condição de pagar uma consulta, mas precisa de uma orientação, deixa a pergunta lá que eu respondo. E eu estou aqui para servi-los da melhor maneira possível. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Pai, graças te dou por estarmos aqui em tua presença, Senhor, reunidos no teu nome para falar da tua palavra, ó Pai. Senhor, que esse meio de comunicação, que esse podcast, Senhor, venha alcançar nações. Que pessoas venham ser tocadas através do que é dito aqui, Senhor. Que vidas venham ser transformadas. Se um lar, ó Pai, foi edificado com essa palavra de hoje, nós já saímos daqui satisfeitos, Senhor, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro e as famílias são preciosas para Ti. Toma cada um deles em tuas mãos, Senhor. Cada espectador que está assistindo esse podcast. Toma os organizadores, o Samuel que está na liderança. Abençoa a vida, o casamento dele. Prospera esse homem, alarga as fronteiras dele, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos e te adoramos por quem tu és. É tudo, Senhor, que eu apresento diante de ti nessa noite. Receba nosso serviço como perfume suave às tuas narinas. Em nome de Jesus, amém. Amém.